Capítulo 10. Adotando métodos bíblicos, uma vida de comunicação. Em 1978, nossa família construiu uma casa. Enquanto trabalhávamos, falávamos de coisas que faríamos quando terminássemos de construir a casa. Nos anos seguintes, fizemos uma ampliação, reformamos o banheiro e a cozinha. Estamos nos preparando para mais uma ampliação. Não falamos mais em terminar a casa. Entendemos que sempre estaremos readaptando nossa casa. Sempre haverá uma melhoria a ser feita. Construir nossa casa tornou-se mais do que um evento em nossa vida familiar. Tornou-se um estilo de vida. A comunicação é assim. Uma vida de comunicação. A comunicação não apenas disciplina, ela também discipula. Pastoreia o coração dos filhos nos caminhos de Deus. Como o ensino de Deuteronômio 6, essa comunicação ocorre ao deitar, ao acordar, ao levantar, ao andar, ao sentar. Frequentemente, os pais estão muito ocupados para falar, a menos que algo esteja errado. Um hábito regular de conversação juntos prepara o caminho para se conversar em situações de pressão. Você nunca terá os corações de seus filhos se conversa com eles somente quando algo deu errado. Pastoreando o coração. Tenho usado os termos pastoreando o coração para abranger o processo de guiar nossos filhos. Isso significa ajudá-los a entender a si mesmos, o mundo de Deus, os caminhos de Deus, como o pecado funciona no coração humano e como o Evangelho os alcança nos níveis mais profundos da necessidade humana. Pastorear os corações dos filhos também implica em ajudá-los a entender suas motivações, objetivos, vontades, anseios e desejos. Isso expõe a natureza da realidade e encoraja-os à fé no Senhor Jesus Cristo. Empreende-se o processo de pastorear através de comunicação abundante, rica, multiforme, tal como procuro esboçar nesse livro. Os últimos capítulos adicionarão cor e textura ao que tem sido exposto brevemente nos capítulos anteriores. Avaliando o custo. A comunicação honesta, integral e verdadeiramente bíblica custa caro. Conversa perspicaz e profunda leva tempo. As crianças exigem tanto tempo quanto a flexibilidade. As crianças não derramam seu coração ou se expõem mediante a uma entrevista agendada. Pais sábios começam uma conversação quando as crianças demonstram estarem dispostas a falar de vez em quando. As crianças fazem uma pergunta, um comentário, revelam algum aspecto de seu coração. Nessas horas, quando estão prontas para falar, quando expressam algum interesse, quando sua consciência é acionada, você precisa falar. Isso pode exigir largar tudo o mais e aproveitar aquele momento estratégico. É necessário tornar-se um bom ouvinte, senão perderá preciosas oportunidades se ouvir somente a metade dos seus filhos têm a dizer. A melhor maneira de treinar seus filhos a serem ouvintes ativos é ouvindo-os ativamente. Algumas pessoas pensam que ouvir é algo que se faz entre as oportunidades de dizer alguma coisa. Durante o tempo de ouvir, não ouve de modo algum. Então, pensando no que vão dizer. Não seja um pai desse tipo. O livro de Provérbios lembra que o tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor a sua própria opinião. Provérbios 18:2. Com certeza é difícil saber quando estar em silêncio e ouvir, mas ninguém disse que ser pai ou mãe seria fácil. Trabalhe nisso. De vez em quando, pare e pense no que você ouviu. Pense também sobre o que você não ouviu. Parar e ouvir fornece tempo para acertar o foco e ser criativo na conversação. A boa comunicação custa caro, também em outras áreas. A energia física e espiritual que a conversa investigadora requer sempre parece excessiva. Os pais às vezes perdem valiosas oportunidades por sentirem-se muito cansados para dar continuidade à conversa. Começamos a experimentar essa dimensão física quando nossos filhos se tornaram adolescentes. Tínhamos o hábito de colocá-los na cama cedo, à noite. Isso nos dava tempo para conversar, mas com os adolescentes vieram as vigílias. Não sei ao certo por quê, mas as maiores oportunidades para comunicação com eles vinham tarde da noite. O pai sábio fala
quando seus filhos estão prontos para conversar. A comunicação apropriada requer resistência mental. Você deve manter seus pensamentos em foco. As perguntas que não foram respondidas devem ser colocadas de maneiras novas e refrescantes. É preciso trazer integridade à interação com os filhos. Você é responsável por modelar a dinâmica da vida cristã de seus filhos. É necessário deixá-los de ver o vínculo de avaliação entre você e Deus. É preciso mostrar-lhe que nos arrependemos diante de Deus. Reconheça suas alegrias e temores e como você encontra conforto em Deus. Compartilhe uma vida de arrependimento e gratidão. Reconheça seu próprio pecado e fraqueza. Admita quando você estiver errado. E seja preparado a buscar perdão ao pecar contra seus filhos. O direito de fazer uma avaliação inquisitiva e honesta repousa na disposição de fazer o mesmo consigo. Recentemente, um pai de 3 crianças relatou uma situação na qual havia pecado contra seu filho. Esse pai falara cruelmente e batera no seu filho de uma forma abusiva. Parecia muito contrariado por causa de seu pecado. Quando perguntei o que seu filho dissera, quando procurou ser perdoado, reconheceu que não havia pedido perdão ao seu filho. Esse pai nunca terá comunicação aberta com seu filho enquanto não estiver disposto a humilhar-se e a reconhecer seu próprio pecado. Se não fizer isso, a tentativa de falar das coisas de Deus é uma falsidade. Contando as bênçãos. Nos negócios é comum fazer uma análise de custos versus benefícios. O propósito de uma análise é verificar os seus benefícios. Em nosso caso, bênçãos são suficientemente grandes para justificar o custo. Vamos então considerar algumas das reais bênçãos que nos levam a assumir estes custos. Relacionamento pai e filho. A comunicação plena, abundante, rica e multiforme é o vínculo que mantém unidos pai e filho. A comunicação fornecerá o contexto para que há uma crescente unidade com seus filhos. Estes sabem quando têm um relacionamento com pessoas sábias que têm discernimento, que os conhecem e entendem, que os amam e têm compromisso com eles. Saberão que você conhece os caminhos de Deus, entende a vida e as pessoas do mundo e se está preparado para desenvolver um relacionamento de integridade e segurança. Haverá um tempo de discordância e conflito, mas discordâncias podem ser resolvidas de um relacionamento de comunicação aberta. As pressões dos anos da adolescência levam as crianças para longe de casa. Esta é a hora quando desenvolvem companheirismo com aqueles que os compreendem. Estão procurando por relacionamentos nos quais alguém os conheça, entenda e os ame. Seus filhos não deveriam ter de sair de casa para isso. Você pode oferecer relacionamentos familiares nos quais seus filhos sintam-se compreendidos e aceitos. A atração que as más companhias exercem não é uma razão para praticarmos o mal. A atração das más companhias é o companheirismo. Os filhos desejam ser conhecidos, entendidos, discipulados e amados. Penso sobre a educação bíblica de filhos nos seguintes termos: autoridade versus influência. Estou usando o termo autoridade com um significado um pouco diferente. Autoridade, nesse caso, denota o que podemos realizar com nossos filhos, porque somos mais fortes, mais velozes, maiores, etc. O que os pais com filhos recém-nascidos podem realizar só podem estar no comando. Eles são a autoridade, é simplesmente o máximo. Eles dão as cartas. O bebê pode chorar em protesto, mas a mãe e o pai têm a iniciativa. Mesmo a criança mais nova é de algum modo intimidada pelo tamanho. Os pais podem reforçar fisicamente o comando. Eu lhe disse para sentar e colocar a criança na cadeira. A palavra do pai é lei, porque tem a capacidade física para fazer com que a sua ordem seja cumprida. À medida que a criança cresce, a habilidade de controlá-la dessa forma diminui. Quanto mais Júnior cresce e desenvolve-se física e mentalmente, mais diminui o que se pode realizar através da autoridade baseada na força física.
Imagine a cena. Entro no quarto do meu filho de 16 anos a fim de acordá-lo para ir à escola, e ele diz: Não vou. O que vou fazer? Embora eu tenha uma pequena vantagem de peso, ele é o mais forte que eu. Mesmo que eu pudesse lutar com ele e tirá-lo da cama, vesti-lo apesar de seus protestos e colocá-lo no ônibus escolar, tudo altamente duvidoso, o que eu teria realizado? Ele pode descer do ônibus na próxima parada, e se permanecer no ônibus, não tenho garantia de que assistirá às aulas. Sou grato por meu filho nunca ter feito isso, mas o meu argumento é este. Não posso assegurar a obediência baseada em força física. Minha habilidade de exigir obediência por ser mais forte está na decadência desse dia em que ele nasceu. Embora esteja limitado no que posso realizar através do uso da autoridade baseada na força física, meu filho está voluntariamente sob minha influência. Nesse quadro, a influência representa a disposição do filho de se colocar debaixo da autoridade por causa da confiança. Essa confiança tem vários elementos. Os filhos confiam em você quando sabem que você os ama e está comprometido com o bem deles, quando percebem que os entendem, quando têm consciência de que você conhece suas forças e fraquezas e reconhece que você investiu a si mesmo no encorajamento, na correção, na repreensão, no apelo e na instrução, no aviso, no entendimento, no ensino e na oração. O filho confia em você quando sabe que em toda a vida dele você buscou ver o mundo através de seus olhos e não tem procurado torná-lo igual a si mesmo ou igual a qualquer outro, mas tem se esforçado em ensiná-lo como uma criatura em Deus, feita para conhecê-lo e viver um relacionamento de comunhão e comunicação com Deus, ou seja, a finalidade para a qual foi feito. O resultado é óbvio. Suas palavras terão valor. Que filho fugiria de um relacionamento deste nível? Você tem influência sobre ele. A cada dia em que vive com seus filhos, cresce sua influência. Os filhos aprendem sobre a vida, aprendem a confiar mais em seus pais e os pais avisam sobre os relacionamentos e dão sábias sugestões sobre como ser uma pessoa de Deus, enfrentando um mundo em que requer conformidade. Eles se esforçam em praticar esse processo e funciona porque se baseia em sabedoria bíblica. A cada dia de vida, as crianças crescem em entendimento sobre o cuidado e amor com os quais seus pais as sustentam. Imagine que eu seja um conselheiro de maior confiança do presidente do país e que ele nunca tome uma decisão ou faça qualquer coisa sem pedir minha opinião. Quanta autoridade eu tenho no governo? Nenhuma. Não tenho um cargo por eleição. Ninguém é obrigado a obedecer-me. Mas que influência eu tenho? Muita, mas mais do que qualquer outra pessoa. O engajamento de seus filhos na comunicação rica, abundante e plena, descrita anteriormente, não somente o sustém, mas fornece a possibilidade de desenvolver um relacionamento de unidade e confiança com eles. Preparação para outros relacionamentos. Seus filhos precisarão de habilidades de comunicação finamente aguçadas, adequadas a cada tipo de relacionamento que desenvolverão. Como trabalhadores, quer na posição de empregador ou de empregado, eles precisam entender os outros e expressarem seus pensamentos. Como esposos e esposas, precisam das mesmas habilidades. Como consumidores, cidadãos, membros do corpo de Cristo ou pais, em todas as fases e circunstâncias da vida, eles devem aprender a falar com precisão e exatidão. Devem ter facilidade em ajudar os outros a se expressarem. A comunicação é a arte de se expressar de formas santas, o que se tem no coração, e de ouvir completamente e entender o que o outro pensa e sente. O lar é o lugar onde desenvolver essas habilidades. Que grande vantagem a criança possui quando aprende a articular seus pensamentos e a entender os outros. Todas as vezes que carinhosamente você extrai os mais profundos anseios, esperanças, pensamentos, ideias e desejos de seus filhos, você se torna um exemplo de como servir nessa importante área do relacionamento. Compreensão plena da vida. A comunicação sensível com seus filhos capacita-os a entenderem a complexidade da vida.
Eles aprendem que a vida tem a ver tanto com o mundo dos sentimentos quanto das ideias. Isso significa entender a si e aos outros, significa ter uma visão de longo prazo, assim como os objetivos de curto prazo. A comunicação sensível se interessa com o que aconteceu e também com o porquê. Esse tipo de comunicação busca o desenvolvimento do caráter como mais importante do que gratificação de curto prazo. Essas importantes questões de vida são expostas apenas pela comunicação bíblica. Quanto mais você conversa com seus filhos, ajudando-os a entenderem a si mesmos, suas tentações, temores e dúvidas, mais você os prepara para entenderem a vida no mundo. Redenção integrada com a vida. Toda esta comunicação dá aos filhos uma compreensão bíblica da humanidade, dá-lhes uma melhor compreensão de si mesmo, ajuda-os a entenderem o padrão de Deus, aprendem que Deus é supremo. Essa compreensão fornece-lhes um referencial bíblico pelo qual podem entender a vida. Aprendem a ver que o problema da humanidade é o pecado. Todos pecamos e sofremos o pecado de outros. Somos tanto culpados quanto vítimas. Por essa razão, toda a vida precisa ser vista em termos da restauração redentora de Deus sobre o homem. Eles têm a satisfação de suas necessidades mais profundas através do conhecer e amar a Deus, encontrando nele graça, poder e plenitude. Toda a vivência é realizada através do poder e da graça do Evangelho. Cristo é relevante em todo lugar e em todas as coisas. Dessa forma, as crianças recebem um referencial pelo qual podem filtrar os eventos da vida, quando você não estiver lá para oferecer o ensino e direção. São treinadas para se tornarem independentes e tomarem posição própria. Sem o apoio paternal, que melhor tratamento existe do que participar de seu filho para entender a vida através do referencial bíblico da redenção? Os filhos podem ir à universidade e desenvolver o relacionamento da sustentação, tanto com seus colegas estudantes quanto com a comunidade cristã. Não deveríamos nos surpreender, eles simplesmente estão encontrando novos relacionamentos, tais como os que têm desfrutado em casa. Valem a pena os custos? Sem dúvida, outros benefícios podem ser deduzidos. Os benefícios são grandes. E quanto aos custos? Todo pai deseja o melhor para cada filho. Com toda certeza, estas coisas têm grande valor. O custo é grande, significa estar disponível e completamente enganjado na arte de ser um pai ou uma mãe. Há uma forma simples de saber o custo da comunicação profunda e plena. Considerar a paternidade ou a maternidade como uma das tarefas mais importantes enquanto se tem filhos no lar. Este é o seu chamado. É necessário criar os filhos no temor e na admoestação do Senhor. Não se pode conseguir isto sem investir a si mesmo em uma vida de comunicação sensível, através da qual se ajuda os filhos a entenderem a vida e o mundo de Deus. Não há nada mais importante. Você só tem uma breve parte da vida para investir a si mesmo nessa tarefa. Tem somente uma oportunidade de fazer isso. Não pode voltar atrás e refazer. Vivemos uma cultura em que há a oportunidade de fazermos as coisas nunca ouvidas na história. Diariamente nos vemos diante de diversas oportunidades. Há muito mais do que poderíamos fazer. Portanto, devemos priorizar. Para cumprir bem a tarefa de criar os filhos, essa deve ser considerada prioritária. Ou seja, o seu chamado principal. Ser pai ou mãe significará não poder fazer todas as coisas que poderia fazer se não criasse os filhos. Isso ocasionará deficiência em sua atuação no campo de golfe. Poderá significar que a casa não parecerá com um quadro de revista da Casa Cláudia. Poderá ter um impacto sobre a carreira profissional ou sobre a sua ascensão na escalada da liderança no clube de vizinhos, na sua comunidade. Poderá alterar o tipo de amizade a serem escolhidas e a disponibilidade para desenvolvê-la certamente influenciará no tempo de preparo para o exercício de um ministério. Modificará a sua quantidade de tempo para jogar boliche, caçar, ver televisão
ou poderá determinar a quantidade de livros que você lê. Significará que você não pode estar disponível para todo o tipo de interesse que surge. Os custos são altos. Como você pode contrabalançar os custos e os benefícios? Passei tempo com os pais quebrantados. Tenho visto faces desgastadas de pais que conheceram a dor do coração de ver seu filho fugirem de casa por não terem sido envolvidos por seus pais na vida familiar. Também conheço o gozo de ouvir os filhos que foram biblicamente envolvidos por seus pais dizerem: Pai, eu me alegro por ter sido completamente preparado para a vida. Sempre serei grato pelo que você e mamãe me deram. Que etiqueta de preço você colocaria nesses testemunhos? Deus o chama a investir sua vida dessa forma com seus filhos. Esse tipo de comunicação não é apenas benéfico, é absolutamente necessário. Esse é o caminho da bênção por ser o caminho da obediência. Esse tipo de comunicação custa caro? Sim. Não apenas por ser o caminho da obediência, mas por ser o caminho da bênção. Os benefícios em muitos excedem o custo. No início do capítulo 8, expus 2 métodos de criação de filhos, a comunicação e a vara. No próximo capítulo, veremos o lugar da vara na educação bíblica dos filhos. Aplicação prática. 1. Descrevemos um tipo de comunicação. Se você tivesse esse tipo de comunicação com seus filhos, quais seriam os custos para você? Você está disposto a pagar o preço? 2. Como você ouve o que seu filho diz? 3. A confissão dos seus pecados, quando apropriada, é uma parte regular na sua comunicação com seus filhos? 4. Quais as questões da santificação que você teria de tratar a fim de conduzir seus filhos no caminho prescrito neste capítulo? 5. Como você pode ajudar os seus filhos a terem uma visão do tipo de comunicação esboçado neste capítulo?